Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olá, amigos do Arauto de uma Nova Era e de tantas outras casas, irmãs. Hoje nós estamos aqui buscando mais uma vez encontrar um caminho através dos ensinamentos de Jesus com a elucidação que a doutrina espírita pode nos proporcionar. Eu sou Vânia, faço parte de uma casa que se chama Grupo Espírita Esperança em Cristo. E como o nome dessa casa carrega, todos nós precisamos muito, né, nos apegar, nos vincular aos ensinamentos de Jesus, buscando essa esperança para as nossas vidas. E eu vou iniciar o nosso estudo de hoje com uma página do livro Sempre Melhor. É o item 20. Esse livro é de José Carlos de Luca. A busca da perfeição se confunde com a busca da própria felicidade. Quanto mais virtudes a pessoa adquirir, mais próxima da felicidade ela estará. Distanciar-se do sofrimento implica burilamento de si mesmo. O diamante é uma pedra preciosa que precisou ser lapidada. Nós também somos pedras preciosas criadas por Deus. E também precisamos lapidar nossos conhecimentos e sentimentos. Daí porque Jesus pede que busquemos a perfeição, que é o processo de lapidação do ser divino que habita em nós, eliminando as sujeiras do orgulho, removendo os cascalhos do egoísmo e limpando os detritos da mágoa, da inveja e da sensação de ser vítima do mundo. Quanto mais lapidados, mais nos aproximaremos da nossa essência, que é a luz da emanação de Jesus, de Deus. Este é o caminho da felicidade, aprimoramento íntimo, descoberta das riquezas interiores e expansão da nossa luz interior. Como a página já vem trazendo reflexões para que a gente busque, né, um caminho de maior felicidade. Quando a gente observa que as sujeiras do orgulho, que os cascalhos do egoísmo, os detritos da mágoa, da inveja, da sensação de ser vítima do mundo, pode estar nos afastando de uma felicidade mais plena. Nós ficamos presos a apegos desnecessários, a velhos hábitos que nós precisamos mudar. Então, a página já traz para a gente a ideia de que nós temos uma luz interior, porque nós somos filhos de Deus, nós temos a essência divina em nós, que nós precisamos buscar essa essência, fazer com que essa luz brilhe, que ela emane para o mundo, denotando esperança,
colocando, né, a nossa alegria, o nosso sorriso, para que as pessoas, ao nos enxergarem, percebam que também são filhos de Deus, que também podem buscar esse caminho de maior felicidade. E aí nós vamos, né, buscando através da prece, fazer essa vibração mais alta, tentando alcançar esse Pai de infinita misericórdia. Com certeza, nós temos a essência de Deus em nós temos um guia modelo para nos orientar, e nós temos, com certeza, muitos irmãos que torcem para que nós tomemos as melhores decisões. O caminho a gente já conhece, né, há tanto tempo, mas a gente precisa colocar mais em prática, vivenciar os ensinamentos de Jesus, construir esse reino de Deus dentro de nós. Então, que essa busca, Senhor, pela Tua luz, pelo Teu caminho, possa, sim, nos direcionar a melhores decisões, a renovação da nossa fé, da nossa esperança, da coragem para continuar na luta, na busca por melhores caminhos também. Que a Tua luz se faça presente, Senhor, nos nossos lares, nos lares de todos os irmãos que se encontram em aflição. Durante estes momentos de grande turbulência, de transição planetária, ampara-nos, Mestre querido, ampara-nos com o Teu imenso afeto, o Teu imenso amor. Obrigada, Senhor, pela vida, obrigada por estarmos aqui hoje, respirando, felizes por estarmos unidos a Ti. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje nós estamos buscando reflexões acerca do perdão. E eu fui buscar subsídios em um livro da Yasmin Madeira, Vivências com Jesus. Ela traz para a gente uma primeira reflexão em relação a uma fala de Jesus para Pedro, quando ele pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar a um irmão. Devo perdoar 7 vezes? E aí nós sabemos, né, que esse número 7 tem uma simbologia, né, uma característica de perfeição. E aí a gente começa a pensar, né, se alguém que pecou contra mim, se me magoou, se me incomodou, se trouxe para mim um desagravo, quantas vezes eu deveria perdoar essa pessoa? Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí, se a gente ficar fazendo as contas, a gente vai encontrar um cálculo que já é difícil, né, de conseguir cumprir, mas na realidade nós entendemos que seria do infinito o número de vezes que nós deveríamos perdoar. É lógico que nós ainda não estamos nessa condição de não nos ofendermos com algo que venha nos ferir, com alguma resposta mais agressiva das pessoas com quem convivemos. Mas, na realidade, mesmo que nós ainda nos sintamos ofendidos, que a gente consiga trabalhar essa emoção, que a gente consiga racionalizar, até mesmo admitir para si que está magoado, que está incomodado. Esse é um dos passos, né, para que a gente possa perdoar. Primeiro, eu preciso perceber que eu me magoei, que eu me senti mal, para que eu não viva esse ressentimento de uma forma inesperada, quando às vezes, num determinado momento, nós não conseguimos perceber, mas estamos revivendo aquelas emoções com toda intensidade. E aí a gente precisa fazer um primeiro passo, que é o de analisar as próprias emoções. Analisar o que eu estou sentindo nesse momento. Por que eu estou revivendo? Por que eu estou trazendo ao presente algo que foi do passado? O passado ele é muito importante. Ele serve como referência, mas ele não deve servir como residência. Eu escuto muito isso de uma amiga. Ela comenta: o passado é referência, mas não deve ser residência. Eu não posso morar no passado. Já aconteceu, é um fato. Eu não tenho como mudar. O que eu posso fazer é mudar a maneira como eu estou me sentindo em relação a isso que aconteceu. E nas reflexões,
a nossa companheira, né, Yasmin Madeira, vem trazendo. O mestre, ao pedir na oração Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, nos alerta para a necessidade de nos colocarmos numa posição de espíritos a caminho da perfeição relativa, com possibilidade de erros e acertos, convivendo com espíritos falíveis como nós. Quando a gente observa que os irmãos erram, nós precisamos sempre fazer uma autorreflexão. E nós? Acertamos sempre? Claro que não, não é? Nós também nos equivocamos, nós também estamos buscando caminhos, e muitas vezes esses caminhos são desvios, porque a lei de Deus, ela é muito clara, ela é uma reta. Mas se eu busco chegar a esse caminho dando muitas voltas, é uma escolha pessoal, é do nosso livre-arbítrio. Só que eu preciso, de alguma maneira, perceber ao longo desse caminho que eu tenho irmãos que convivem comigo que também, muitas vezes, buscam os desvios. Quando nós observamos isso e percebemos que nós ainda falhamos muito, não é uma tentativa de nos machucar, é apenas para nos reconhecermos como filhos de Deus a caminho da perfeição, e os irmãos de convivência estão também num caminho dessa perfeição relativa, desse brilho que nós vimos na página de abertura, do brilho que existe em nós, e um dia será um brilho tão forte que nós teremos o brilho de Jesus, seremos espíritos crísticos, quando chegarmos a essa perfeição relativa, porque perfeição absoluta é só o Pai. De qualquer maneira, nessa busca, muitas vezes nós nos desviamos, acabamos errando o alvo, né? No sentido da palavra pecado, que seria o desvio, o errar o alvo, sair do caminho que nós deveríamos perseguir, prosseguir, buscar. E que caminho é esse? É a regra áurea que Jesus nos trouxe, não é? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu preciso buscar esse amor nesse amplo aspecto. Mas se eu não amo a mim mesmo, se eu não sou capaz de perdoar os meus deslizes, e isso não é no sentido de estar passando a mão na própria cabeça, amenizando o erro, é reconhecendo o erro, mas sem ficar se culpando, sem ficar se martirizando, se machucando, compreendendo que eu estou neste caminho, que eu tenho responsabilidade sobre as minhas atitudes, mas compreendendo que eu posso acertar daí para frente. Perdoar aos outros e a si mesmo é um caminho para a saúde integral do ser humano. Mas como exercitar o perdão no nosso dia a dia? Como é que a gente vai aprender a lidar com as atitudes dos outros e até mesmo com as nossas atitudes, aquelas que nos causam a irritação, aquelas que nos causam o incômodo? Como desenvolver maior tolerância e, consequentemente, perdoar de uma forma mais fácil? A melhor opção, segundo os estudiosos do comportamento humano, é admitir que estamos zangados, mas agir criativamente, de forma planejada, orientada, para não nos desequilibrarmos. Você já percebeu que nenhuma explosão verbal em sua vida lhe trouxe alegria e felicidade? Os momentos em que as pessoas nos causam um incômodo, uma irritação, e que nós explodimos, depois disso, a gente se sentiu bem? Normalmente, não. Se nós formos analisar de uma forma bem racional, nós percebemos que quando nós cedemos à irritação e explodimos, no final das contas, a gente acaba se sentindo muito pior. Quando a gente guarda a situação, também aquele incômodo fica ali. Mas quando a gente friamente observa a situação, consegue enxergar de um ângulo mais afastado e acerena o coração, quando a gente respira antes de agir,
Quando a gente é proativo e não reativo, depois a gente se sente melhor. Porque muitas vezes um incêndio pode ser evitado se nós fazemos o silêncio. Dizem que o silêncio é uma prece, e é mesmo. Muitas vezes é melhor a gente calar, mas não é calar para ficar depois sentindo um mal-estar. É digerir aquela situação que está acontecendo, e que nem sempre é fácil, não é, gente? A gente costuma dizer assim, aquela pessoa me irrita. Na realidade, nós é que somos irritáveis. A pessoa é o que é. E nós, o que somos? Bom, aí continuando. Se estivermos muito irritados, uma opção é de nos afastarmos fisicamente do evento desagradável e da pessoa que nos feriu, para não reagirmos impulsivamente. Então, naquele momento do incêndio, quando a gente está vendo tudo a caminho de pegar fogo, o ideal é que a gente saia de perto, para a gente não reagir dessa forma impulsiva, para que a gente possa racionalizar essa emoção. A emoção da raiva, ela é benéfica porque ela nos levanta, mas eu preciso racionalizar depois. Senão a gente faz coisas que a gente não deve e depois a gente se arrepende. E aí fica difícil se perdoar, perdoar o outro. A gente pode evitar muito se a gente souber, nessa hora, se afastar, respirar, e quando voltar, ter condições de dizer à pessoa: eu me senti mal com a situação que aconteceu. E, normalmente, utilizar a palavra, a frase iniciando pelo eu, pode não ter uma característica de acusação. Ajuda bastante. Porque se você começa a frase dizendo você fez isso, parece acusação, é difícil a outra pessoa estar aberta, ela acaba ficando refratária. Então, se a gente começa com o eu me senti assim, eu fiz isso, fica mais fácil de estabelecer um diálogo. E aí, continuando, né? Reflitamos agora mais especificamente sobre o perdão. Perdoar é um processo que nos alivia dos efeitos destrutivos da raiva e do ressentimento, o que é essencial para sermos saudáveis e felizes. Porém, acima de tudo, o perdão é um despertar da consciência para uma nova dinâmica no nosso psiquismo, nos nossos sentimentos e relacionamentos. É um processo que abraça algumas etapas. Então, a gente vai começar a falar aqui das etapas para o perdão, realmente. É um processo. Primeiro, a primeira etapa desse processo de perdoar, de mudança no nosso psiquismo, é admitir que nós estamos ressentidos. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu já perdoei. Mas perdoou verdadeiramente? Quando você lembra da situação, o que aquela lembrança, o que aquela memória te traz? E aí a gente observa. Se eu ainda sinto a mesma raiva da situação, se eu fico lembrando e pensando, por que eu não agi diferente? Por que eu não respondi? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? É porque aquilo ainda está te machucando bastante. E aí, nós precisamos renunciar à vingança. Parece brincadeira, mas no nosso século onde nós estamos, né, no ano em que nós estamos, nós ainda pensamos em nos vingar. Às vezes, não pensamos em executar a ação, mas o nosso pensamento, ele acaba se libertando e imagina uma série de situações. Ficamos remoendo aquela vivência e isso faz muito mal para a gente. E às vezes a pessoa que é a causadora dessa dor, ela nem sabe o que está acontecendo, porque nós não chegamos até ela para falar. Mas o mal acaba ficando com a gente. Se essa pessoa seguiu com a vida, ela não vai ser atingida pela minha vibração. A não ser que nós estejamos ainda vinculados magneticamente por essa situação, por essa vivência. Acontece o contrário também, quando somos nós que praticamos a dor e causamos a dor em um irmão, da mesma maneira. Se eu tentei, através dos mecanismos, seja através das atitudes ou dos meus pensamentos,
pedir o perdão a essa pessoa, eu, de certa forma, acabo me libertando. E se ela continua vibrando ainda no ódio, aí ela acaba sofrendo, e eu não. O que nós precisamos é mudar o psiquismo. E aí, continuando, Allan Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que amar os inimigos não é lhe ter uma afeição que está na natureza, pois o coração bate muito diferente quando se está diante de um amigo ou diante de um inimigo. Então, a gente vai observar que amar os inimigos é não desejar mal a eles, é não fechar a porta em uma situação de um possível resgate, de uma possível reconciliação, é perdoar, mas sem condições de pensamento oculto, né? Porque às vezes a gente diz que perdoa, mas lá no fundo a gente ainda está guardando a mágoa, o ressentimento, está vibrando para aquela pessoa não estar bem. Experimentar alegria quando a pessoa está bem, e não pesar. E retribuir o mal com o bem, mas sem intenção de humilhar. São situações que nós ainda estamos vivenciando e que temos muita dificuldade, né, nesse aprendizado. De qualquer maneira, buscando o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os que são misericordiosos, né, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item 14, lá nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. Mais uma vez, a gente vem buscando aqui subsídios para a gente poder estar levando a nossa vida de uma forma mais leve. Diz assim: prestai, pois, ouvidos à resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ou seja, nós estamos tratando aqui de uma bem-aventurança, de uma promessa de Jesus, de que nós seremos felizes se conseguirmos seguir alguns passos. Não é uma troca, tá, gente? Não é uma ideia de tomar lá, dá cá. Eu vou ser bonzinho porque assim eu vou alcançar determinada coisa. Na realidade, é essa mudança de psiquismo de que nós estamos falando. É essa busca por conseguirmos ver a situação de uma forma diferente, de enxergar a pessoa de uma forma diferente, de enxergar a nós mesmos de uma forma diferente, de um ato de compreensão, de indulgência para com os irmãos e para conosco mesmo, né? Para que a gente possa levar essa vida com maior leveza. Diz assim: ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijam da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos, a época, né, da publicação, né, dessa mensagem. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. E a gente sabe que o perdão é uma característica das almas mais elevadas. Nós ainda temos dificuldades porque ainda precisamos nos elevar. Estamos em busca, né, dessa perfeição relativa. E aí tem um recadinho, essa mensagem é de Simeão, está em 1862. Ele diz assim: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o, ou seja, se nós que estamos buscando o esclarecimento da doutrina espírita não fizermos um esforço, já que nós também entendemos, né, que os espíritas
serão reconhecidos pelo esforço que fazem para domar as suas más inclinações, nós precisamos estar fazendo esse esforço em relação ao perdão. Ninguém está dizendo que é fácil, né, gente? Porque fácil não é mesmo, não. Nós sabemos, né, da dificuldade, né, de cada dia, de estar lidando com tudo que está acontecendo, nos vários âmbitos, no mundo, tudo que a gente vê acontecer, quando a gente observa as atitudes de outros irmãos, para com aqueles que estão sob o seu poder, para com aqueles que são, de certa forma, mais frágeis, nós, às vezes, nos revoltamos. E isso que a gente precisa lutar. É essa visão que nós precisamos ter por ele, porque estes irmãos que causam o mal em relação a outros irmãos, né, que buscam dominar, machucar, escravizar, muitas vezes, esses irmãos mais equivocados ainda são. E, com certeza, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Não é amenizar aquilo que é necessário de acordo com a lei dos homens e, principalmente, nós sabemos, com a lei de Deus. Mas não somos nós que temos que nos vestir de juízes, porque não temos nenhum aprimoramento moral ainda para julgar os irmãos de caminhada. É duro, né, o que a gente está falando, né, o que nós estamos aqui trazendo, mas é para a gente também. Nós precisamos olhar esses irmãos com indulgência, enxergá-los como irmãos que ainda precisam aprender mais. E nós não sabemos quem nós fomos, o que fizemos, qual é a bagagem que eu carrego para estar me colocando na posição de superioridade moral que eu ainda não alcancei. Então, vamos buscando, né, os subsídios na doutrina, na literatura, para que a gente possa estar trazendo recursos para que nós possamos agir de uma forma diferente, para que eu diminua a quantidade de erros e para que eu não fique julgando o erro dos outros. E aí, continuando, feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Nossa, que tranquilidade, né? Se nós conseguirmos nos colocar à noite para dormir, percebendo que a gente não tem nada contra ninguém. E aí é uma atitude nessa mudança aí, proativa, uma mudança no nosso psiquismo. Se alguém me fez algo que me feriu, ainda assim, eu não tenho nada contra ele. E aí a gente vai estar precisando estar treinando, né, gente? Tudo isso. Buscando os tais passos, admitindo que ainda dói, admitindo que eu não quero mais me vingar, apesar disso. E, aos poucos, a serenar a nossa mente em relação ao que aconteceu. Eu fui buscar também um livro do José Carlos de Luca, que se chama O Médico Jesus, uma página que se chama Não Aceite. E aí tem um trecho do livro Saúde, de Miramês, do Espírito Miramês, numa psicografia de João Nunes Mola. Esse trecho diz o seguinte: sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa nessa hora é o amparo contra as investidas das sombras. Esse trechinho, né, de Miramês vem trazendo para a gente o quanto essa sensação de mágoa, de ressentimento pode fazer, inclusive afetando o nosso organismo físico. Porque nesse livro, José Carlos de Luca vem trazendo muito em relação às enfermidades do corpo físico e, logicamente, né, ligadas às enfermidades da alma, porque nós é que estamos doentes, somos espíritos em uma experiência carnal. Então,
Na realidade, quem está adoecido é o espírito. E aí, com o tempo, o corpo acaba trazendo, né, expressando essa enfermidade. Então, essa página vem trazendo para a gente o quanto a gente deve lutar, buscar, não deixar que a mágoa envolva o nosso coração em energias, né, numa energia de ódio que vai acabar trazendo a doença para a gente. Que, aliás, já é a própria doença. A falta do perdão já é a doença. E aí ele continua assim: não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Livre-se das interpretações dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como os interpretamos. É interessante a gente pensar isso. Nós não somos o que nos aconteceu. Na realidade, nós somos aquilo que nós fazemos do que nos aconteceu. Então, a gente tem uma ilusão de que a realidade seja aquilo que aconteceu. Na realidade, é a maneira como a gente enxerga as situações, os fatos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada apenas na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Dessa forma, as sombras da mente se deitarão sobre a saúde do corpo. Eu preciso mudar o meu psiquismo, eu preciso mudar o meu olhar. Jesus passou pelas mais dolorosas experiências e nem por isso saiu vencido da cruz. Porque Jesus venceu o mundo e ele foi crucificado. E ele ainda pediu a Deus, Pai misericordioso, que perdoasse aqueles irmãos que não sabiam o que estavam fazendo. Ignorantes, desconhecedores das leis divinas, crianças espirituais. No auge do martírio, o mestre pediu a Deus que perdoasse a seus ofensores. Ele não aceitou a mágoa e o ódio. Se nós proclamamos Jesus como mestre, por que não fazemos o mesmo? Por que não buscamos agir como Jesus? Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas. E isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante, para dar um passo à frente, para tentar enxergar de maneira diferente. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Olha, quando a gente se coloca numa posição frágil mesmo, porque nós somos assim. Nós ainda nos equivocamos. Então, se eu quero, quando em erro, eu quero que as pessoas me enxerguem dessa maneira, como uma pessoa que pode fazer diferente daí para frente, por que não dar essa chance aos irmãos de caminhada? Isso não quer dizer que eu vou agir, como a gente já viu no Evangelho, lá no capítulo 12, que eu não vou agir de maneira a me colocar de forma a ser machucado de novo. Não quer dizer que eu deva permitir que o outro faça o que quiser comigo. Nós temos aí um mecanismo de autopreservação. Mas é eu me colocar na posição de perdoar aquele irmão. Então, eu não vou vibrar no mesmo amor por alguém que está me fazendo o mal, mas eu não vou desejar o mal dele. Eu não vou tentar me vingar. Quando não perdoarmos, abriremos portas para que nos liguemos às vibrações negativas daqueles a quem prejudicamos. E isso é uma bomba explodindo a sua saúde. Estejamos convencidos, o perdão é um dos remédios mais importantes indicados pelo Cristo. Quem vai ao médico Jesus para se curar, sai com essa receita da mão. Então, meus irmãos, se nós estamos aqui buscando orientações para a nossa cura, e Jesus, que é o grande médico das almas, ele com certeza
nos orienta a perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Nós precisamos buscar caminhos para encontrar o perdão e o auto-perdão. E aí a gente vai aproveitar essa oportunidade para fazer uma visualização que talvez nos ajude a encontrar essa maneira de perdoar e de perdoar-se. Então, eu convido a quem desejar fechar os olhos e buscar um caminho reto, um gramado, em que nós vamos caminhando, olhando o céu e observando aquele céu azul, o sol a nos aquecer. E nessa caminhada, aos poucos, nos percebendo como filhos de Deus, com o direito à felicidade, vamos nos enxergando como filhos desse Pai. E nessa caminhada, ao longo do caminho, nós visualizamos uma pessoa. Essa pessoa vem se aproximando e nós percebemos que é um irmão com quem nós ainda não conseguimos nos entender. Talvez por algo de um passado remoto, talvez por uma atitude nossa, talvez por uma atitude desse companheiro, dessa companheira. Mas ao nos aproximarmos, essa pessoa vai se transformando em uma criança frágil, com um olhar que nos apresenta um brilho. E ao olhar para essa criança, nós percebemos que não faz sentido o sentimento de ódio. E aí começamos a perceber, ao lado desta criança, o Mestre Jesus. Ele nos olha, enviando através do olhar imenso amor por nós e por aquela criança. E aí nós sentimos a necessidade de falar. Eu me perdoo, eu te perdoo. Não estamos juntos, mas estamos em paz. E assim o Mestre, ainda do lado daquela criança, nos olha, nos estende a mão e nos sentimos verdadeiramente irmãos, filhos de um Pai de imensa misericórdia. E observamos aquela criança começando a se afastar, junto com o Mestre. Aos poucos, a criança vai tomando forma novamente de um adulto. Sentimos ainda a presença do Mestre a nos envolver, acalentando o nosso coração, antes machucado, tão sofrido. E mais leves, vamos retornando pelo caminho, vamos andando, retornando aos nossos lares, com maior leveza e firmes no propósito de cultivar um sentimento de amor, de encher o nosso coração de amor. Obrigada, Senhor, por todo o amor, todo o afeto que nos envolveu. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos reconciliarmos com os irmãos de caminhada. Obrigada, Senhor, por nos reconciliarmos com os nossos sentimentos, as nossas emoções.
por nos desvencilharmos da mágoa e do ressentimento. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade dos esclarecimentos desta doutrina de amor a Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos. Que a paz possa nos envolver. Graças a Deus.